Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do YCast. Hoje eu estou aqui com Kelly Lima, minha convidada especial de hoje, uma pessoa super multipotencial, que vamos falar um pouco sobre essa coisa da carreira multipotencial, quando a gente trabalha com coisas em áreas diferentes, como é que a gente pode alinhar isso com a nossa vida, a nossa rotina, e, obviamente, como a gente pode crescer profissionalmente dentro da multipotencialidade, né? Então, Kelly, obrigado por ter aceitado o convite. Que bom ter você aqui hoje. Se apresente para a galera conhecer um pouquinho de você. Oi, Jean. Olá, gente. Primeiro, assim, eu quero agradecer o seu convite e está sendo muito legal, assim, participar desse momento com você. Seu trabalho no mundo do marketing me inspira muito, me encanta, então eu estou muito honrada de você ter me convidado para esse Obrigada. episódio. Que legal. Então, é verdade. Eu sou socióloga, né, de formação, atualmente estou fazendo mestrado na área de sociologia urbana. Trabalho com pesquisa na área de patrimônio cultural e trabalho assim, né? Sou empregada e CLT. CLT. Na verdade, nem sou CLT, né? Sou contrato reda, mas. é, e sou mãe, tenho um filho de 3 anos e meio e tenho uma loja virtual que empreendo junto com minha irmã, uma loja de roupas femininas que a gente criou durante a pandemia e tem sido assim uma coisa muito interessante de viver. E para além disso, trabalho com com comunicação, cuido de algumas contas assim no Instagram e é, tenho falado um pouco sobre essa coisa da comunicação, sobre empreendedorismo no meu perfil, Kelly Venas, no Instagram. Então, é isso. É só tudo isso. Mas é É só. engraçado que eu tava. Você falando, né? Você deu risadinha assim, eu sentia aquela coisa assim, às vezes a gente quer falar um pouco da gente, isso rola comigo também. E, sei lá, a gente fica um pouco sem graça, né? Porque parecem ser várias coisas, mas na nossa cabeça tá tudo muito conectado com tudo que a gente faz, né? E às vezes eu sinto que quando a gente vai listar tudo assim, quer dizer, não sei se você passa por isso, né? Mas às vezes eu passo por isso, de listar um pouco de cada coisa, fica até meio sem graça assim de falar, e aí, fala, não fala, e gera Isso, aquela isso. coisa, né? Porque isso é bem um reflexo do que a gente ouviu por muito tempo, né? Pelo menos a gente acaba vendo. Quando a gente está se preparando para um vestibular, para uma prova, uma coisa assim, escutei muito de que você precisa ter foco. O que é verdade. Ah, foco, foco. Então, na minha cabeça, parecia sempre que eu tinha que escolher um para deixar outro, né? E aí eu fui seguindo, né? Escolhendo. Ah, eu vou estudar isso agora e deixava uma outra coisa que eu tinha começado para depois. Ah, eu Sim. queria aprender a tocar o violão, mas aí eu parei de tocar o violão porque eu não tinha tempo, senão eu não ia conseguir estudar para tal prova, para tal vestibular, para isso, aquilo. Então, eu fui seguindo sempre nessa ideia de que para eu ter foco eu precisava anular algumas coisas. Então, por isso que talvez hoje seja meio difícil para mim falar que eu faço tudo isso, porque de repente pode mostrar para o outro que eu não tenho foco ou que que eu não me decidi direito, né? Mas na verdade, quando eu descobri que isso tinha um nome, né, de que isso era realmente é, a vida de uma pessoa que é multipotencial, então eu percebi que não tinha problema eu ser tudo isso, mas que eu precisava de repente ali, dentro de mim, ver como é que aquilo tudo funcionava, né? E ir priorizando algumas coisas, não deixando de lado outras, ou colocando prazo para algumas, ou até mesmo dizendo assim, não, eu sei que eu sei fazer isso aqui, mas nesse momento eu não vou fazer, eu vou pedir para outra pessoa fazer, sabe? Então eu fui vendo que eu podia lidar com essas coisas todas que estavam dentro de mim, se eu respeitasse isso, se eu não deixasse de viver aquilo, se eu não amputasse aquilo da minha vida, porque eu não estava correspondendo ao que era mais normal, né? Que era dentro de uma normalidade assim que a gente pensa, era deixar um para focar exatamente em outro. É, isso é legal, Mais ou porque menos isso.
a questão da multipotencialidade. Inclusive, quem ainda está em dúvida o que seria isso, né? Eu já fiz alguns episódios aqui falando sobre essa coisa de ter vários focos, de ser multipotencial. Então, é interessante até dar uma olhadinha, mas relembrando, a multipotencialidade é justamente quando a gente tem vários focos e a gente consegue ter várias habilidades em cada coisa. Então, não é sobre fazer tudo ao mesmo tempo, e sim você ter focos diferentes e cada foco vai ter seu momento diferente para execução. Então, assim, eu acho que o grande Exatamente. lance de a gente ter crescido ouvindo é porque quando a gente fala que a gente faz várias coisas, dá a sensação de que a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo. Como você tá, sei lá, de repente no computador e tentando fazer dois trabalhos diferentes ao mesmo tempo para dois projetos diferentes. E assim, pode até Uhum. acontecer de fato isso rolar, o que não é o ideal, mas a multipotencialidade não é sobre isso, é sobre realmente a gente querer trabalhar com coisas diferentes, né? E tá tudo bem, a gente é tão diverso, a gente tem tantas coisas, né, que a gente pode gostar de fazer, porque na hora do trabalho a gente tem que ser só uma coisa, só fazer aquele trabalho. Então, acho que esse é o Uhum. grande ponto também, assim. É isso, exatamente. Quando interessante também que quando eu descobri isso foi um pouco assim na prática, né? Quando eu vi que eu ficava bem fazendo várias coisas, que eu tinha várias ideias, toda hora eu tinha uma ideia, uma vontade de realizar uma coisa, teve um momento que eu disse, poxa, se eu organizar, né? Se eu agora eu vou centrar o meu olhar para isso, mas depois que eu fizer essa coisa, eu vou focar na outra. Isso. Então eu comecei a perceber que era assim que funcionava, que a minha cabeça funcionava dessa forma, que eu poderia organizar cada coisa no seu tempo e que dessa forma eu não precisava abdicar de nenhuma das coisas que eu estava ali querendo e ia viver intensamente cada momento. E aí teve uma época que você mesma, né, me disse sobre esse conceito, assim, sobre essa ideia de multipotencialidade, e aí eu entendi que eu já estava fazendo aquilo. E aí foi quando eu percebi que era isso que eu era multipotencial mesmo. Porque eu comecei a trabalhar com planejamento, comecei a trabalhar com planner diário e semanal, assim, e fui vendo funcionar. E fui vendo que, então era só isso que eu precisava. Eu precisava colocar cada coisinha, né? No Cada seu coisa dentro da lugar. sua caixinha, no seu lugar. E cada momento eu abro a caixinha determinada ali daquele momento. Lógico que a vida ela é cercada de percalços, né? Tem ali os intempéries da vida, tem coisa que vai tirar você naquele momento. Mas o planejamento, para mim, acabou funcionando bem legal, porque eu sabia o que eu estava dando passos, o que eu estava fazendo e se algo acontecesse que eu precisasse sair daquele momento, daquela atividade, eu já sabia até onde eu tinha ido, entende? Então me dava uma segurança de dizer, nossa, eu não simplesmente larguei, teve um motivo, mas eu já fiz tal e tal coisa. Então isso me ajudou muito a lidar com tudo isso. Especialmente quando eu tive meu filho, quando eu tive bem, eu estava fazendo mestrado e aí eu precisava dar conta das disciplinas e precisava dar conta dele também, né? Trabalhava, é, é, estudava e tinha que ler os textos e produzir os resumos, os artigos, capítulos de livros e tal. E esse planejamento me ajudou muito, porque o ser mãe não era uma coisa que eu podia escolher, né? A qualquer momento, bem podia solicitar a minha presença, solicitar uma necessidade. Então, trabalhar com esse planejamento, principalmente nessa época, me ajudou muito, Ajuda porque aí eu muito, né? dizia, não, ajudou muito, Jean. Então, eu tinha um horário para estudar, e se eu não cumprisse aquilo, ia embolar minha vida durante a semana. Um horário para fazer os resumos, eu tinha uma coisa Era aquele muito momento, assim, né? eu tinha que dar atenção naquele momento, exatamente. Então, isso me ajudou muito, eu Agora, vi isso eu acho que só funciona como era também quando capaz. você tá com essa cabeça limpa, sabe? De tipo, aceitei, sou isso aqui, vou seguir. Isso. E você sabe o seu caminho, porque quando você não sabe o objetivo, ou você tá com muita dúvida, mesmo planejando e colocando tudo na caixa, nos horários, no caso, né? Fica uma certa desorganização, rola uma procrastinação, uma preguicinha de fazer as coisas.
Total. Então, eu acho que isso é muito Muito. legal, você passou pelo processo assim, porque você tava com a mente clara, limpa. Não, é isso, tipo, eu realmente sou isso aqui, Isso, tá tudo bem. isso. Eu Isso, acho que a, e sim, fale. não, que a carreira ela só vai começando aí pra frente na multipotencialidade quando a gente realmente aceita esse lado. Sim. Isso é bom a gente entender, né, e aceitar isso, né? É, eu não precisava abdicar do mestrado, por exemplo, era uma coisa que eu queria, Uhum, apesar de que naquele momento também a minha prioridade era meu filho, então o olhar sobre o mestrado acaba mudando também. Eu já não vou. Tem outros processos também, né? Você já não vai mais olhar para aquilo como se fosse o último biscoito do pacote, mas você sim. descobre que você pode uma infinidade de coisas também, e é só você fazer cada coisa de uma vez, um passo de cada vez, e isso vai rolar. Uhum, Então, quando eu, quando eu entendi isso, que aqui eu entendi o lugar, o meu lugar, entendi a minha maternidade, entendi também a minha escolha enquanto pessoa que gosta de pesquisar, que gosta de estudar e tal. Quando eu entendi que uma coisa não estava me tirando da outra, porque em algum momento você fica assim, nossa, meu Deus, eu queria tanto estudar, mas agora eu tenho que cuidar do meu filho. Quando isso parou de ser um peso, assim, né, de ser uma questão, um problema, uhum. a organização, assim, Beleza, né? também. Isso aí começou a fluir melhor. E quando eu tive certeza também de que eu não gostava de ser essa pessoa que não tinha as coisas prontas, sabe? Eu não queria Legal. ser a pessoa que no final do semestre eu ia estar sem os textos prontos, sem os resumos, que eram muitos, e que era tipo assim, Jean, eu só tinha aquele momento, eu não tinha outro. Né? Eu vou Sim. fazer nas férias, no fim de semana, eu Não, não vou, dá. eu vou conseguir ler esse livro hoje e amanhã eu leio. Como eu sabia que com filho eu não tenho essa possibilidade, eu disse, cara, Rola o um tempo que trabalho eu tenho sob é pressão, né? agora. Exatamente. Eu tornava aquele momento produtivo. A aula fazia de tudo para não perder e anotar o que eu pudesse e tal, porque eu sabia que era aquilo, ou eu não ia, eu Uhum, ia chegar no final e ia ter um resultado horrível que eu não ia gostar. Então, isso também é bom de você saber assim, o que é que acontece, qual o processo que rola que eu não gosto, né? sim, Pô, tem procrastinação, é normal, né? Tem dia que sim. você realmente. Mas no final, isso vai me trazer outro peso que eu não gosto, né? Que é o da, sei lá, eu procrastinei demais, mais do que eu podia. E cheguei aqui agora, tô sem nada. Então, isso ia me causar uma frustração muito grande. Sim. Então, eu resolvi, assim, que esse sentimento não era bom para mim, eu não gostava, não me fazia bem também. Então, baseado nisso, foi me ajudando a ser mais fiel, assim, né? As coisas que eu me propusesse a fazer. Acaba sendo uma técnica meio behaviorista, né? Onde você, se você não cumpre, você rola uma puniçãozinha ali, então você vai cumprir para você poder ganhar a recompensa, né? A sua Trabalha própria nesse mundo. recompensa. Exato, A minha recompensa era eu ficar felizinha, sim, porque eu bati a meta, mesmo isso, sendo mãe, dormindo quase nada, com o olho panda, e, e eu ia entregar o meu trabalho para mim mesma, né? é, Talvez, você olha aí, condiciona seu comportamento. isso condicionei, e talvez aí seja uma coisa até um pouco bizarra de pensar, mas aquela ideia de que depois que, quando a gente tem filho, meio que a gente não quer que os outros digam que o meu filho me atrapalhou, né, na carreira e tal. E o Sim, que é um pouco difícil da gente achar que isso é bom. Isso não é bom. O ideal era que realmente a gente vivesse a nossa maternidade com tranquilidade. uhum, Mas, no momento, é, eu realmente não queria, mas eu usei para o contrário, sabe? Eu usei para dizer assim: não, meu filho me impulsiona que eu tenho um objetivo, né? Eu quero terminar, eu quero ter mais tempo para ele, qualidade, tudo mais, enfim. E me ajudou a ser mais focada nesse lance assim dos estudos. ah, legal, ele te deu a motivação para você ir mais além também, no fim das contas, né? Exatamente. Uhum. Esse é um ponto interessante. Então, assim, o, acho que o grande ponto dessa multipotencialidade, né, para ajudar na carreira é justamente a gente conseguir reconhecer, encarar com essa leveza que você tá encarando hoje e tal. Eu lembro que você ficava bastante em conflito, né?
e Sim. conseguir organizar, porque você tocou num ponto muito importante, que é essa sistematização aí da organização do como você falou, que colocou no plano, no planejamento E- e levou adiante. Eu acho que isso realmente é o mais crucial. Porque quando a gente tem muitos focos, né? Então, como eu trabalho, eu tô mais ou menos parecida assim, né? Eu tenho Uhum. mestrado, eu tenho umas coisas do próprio marketing digital, tenho os meus treinos, que para mim não são só hobby, tem uma coisa mais de responsabilidade, as coisas de casa, então, enfim, né? Não é nem só por uma questão de ser multipotencial, mas pelos nossos vários afazeres. Se a gente não consegue organizar, se eu não coloco certinho na agenda o que eu tenho para fazer no dia, às vezes eu fico perdida. É muito mais fácil eu procrastinar quando, assim, eu não Sim. coloquei agenda ou quando eu não abri agenda. Porque se eu abrir agenda, é certo de eu ir fazer alguma coisa. Por causa justamente do Sim. que você falou, aquela sensação de que dever cumprido, sabe? Fiz, tá Uhum. tudo certo, agora não tenho mais nada pra fazer. Inclusive, é super estranho quando tá tudo concluído e não tem mais nada pra fazer. É isso Aquela aí. sensação, é sério que não tem mais nada. Mas Tu acredita? não acredito, né? É difícil acreditar quando não tem. Mas eu acho E- legal, assim, você falou um negócio também da questão da faculdade. Quando eu estava escrevendo minha monografia, na época de faculdade também, na graduação, na época eu estava estagiando, eu era bolsista de iniciação científica, minha monografia foi resultado da bolsa, e eu trabalhava como maquiadora quando dava, assim, final de semana, no meio do estágio. E a minha orientadora, eu lembro que ela falou pra isso, eu nunca esqueci, ela fez, Janine, você precisa ter foco, senão não vai terminar Uhum. isso aqui, né? A pesquisa, no caso. E assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Tipo, poxa, então, será que eu teria que escolher? Nossa, eu sou muito. É aquela culpa, né? Indecisa, né? É, tipo, como se eu fosse indecisa. Mas, tipo, pra mim era muito claro, né? Eu tava estagiando e eu queria maquiar a cor do 10. E a pesquisa era importante pra mim, ela sempre teve bastante relevância. Eu sei que na segunda etapa da pesquisa, depois, né, que a gente fez a coleta dos dados, que veio a análise, que foi uma época que a análise de dados na pesquisa, né, gente, é uma parte super tensa, complicada. A minha era uma análise estatística e eu não sabia nada de estatística, nada, nada, nada. E, velho, assim, acabou que nessa segunda parte minha orientadora ficou até um pouco mais ausente. Velho, eu me desdobrei tanto, 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 mas assim, porque era algo que eu sabia que eu queria fazer, apesar de eu não ter aquele conhecimento, eu precisava correr atrás. Sim. Eu continuei estagiando, eu continuei fazendo a maquiagem, mas eu precisava cumprir a monografia aqui, eu precisava me formar, né? Então, eu acho que o lance também da questão dos multifocos, que é essa multipotencialidade, que aí nesse caso, sim, era multipotencialidade, né? Eu tinha emprego, tinha Sim. minha pesquisa e tinha minha renda extra. Então, eram Uhum. três coisas, né? Três fontes de trabalho, digamos assim. Então, era Uhum. realmente uma multipotencialidade. Só que era saber quando dar o foco certo. Então, se a monografia ela estava exigindo mais de mim naquele momento, é natural que naquele momento eu tive que dar, inclusive, mais tempo para ela. Então, assim, sei lá, a semana de trabalho que são 40 horas, né? Se eu tenho Uhum. três coisas diferentes, não é que a gente até pode dividir igualitariamente as mesmas horas para cada um, né? Sendo bem redundante. Mas quando Sim. uma pega mais, aquilo ali vai depositar mais energia. Então, sei lá, numa semana que eu tava terminando a monografia, minha monografia consumi 20, 30 horas minhas e as outras 10 horas para as outras coisas, né? Então, acho que aí a gente conseguir também dosar isso, para que lado a gente vai. E eu passei muito tempo pensando assim em crises reais de, nossa, eu queria continuar com a maquiagem, eu queria continuar na administração, então isso por muito tempo realmente eu ficava achando que era como se fosse uma falta de foco. Mas não só por causa da fala dela, né? Mas porque exatamente também fui crescendo ouvindo isso. Até que eu comecei a estudar mais essas coisas é, coisas relacionadas ao autoconhecimento. Esqueci as palavras agora, mas enfim, até a Uhum. própria PNL também, a própria terapia. Sim. Com o tempo eu fui vendo que não precisa ter que escolher. Eu posso fazer as duas coisas. E o legal que eu acho é que agora sim é tudo. Há uns, quando eu me formei,
2013, não era legal fazer várias coisas, mas hoje é. Sim, Hoje é legal a gente conseguir ter vários focos, várias potencialidades. Até porque o mercado é digital, de verdade. certa forma, exige isso da gente, né? Eu acho que é Sim, legal essa evolução que o mundo tem hoje. exatamente. Eu acho que você está falando é exatamente isso, assim, né? Que também passa por uma questão de autoconhecimento e da gente entender que a gente pode sim, a gente tem aquelas potencialidades e que você também não precisa usar todas elas o tempo inteiro, né? Isso, É, eu, legal. eu tive que parar para entender isso também, porque eu também ficava muito preocupada, porque eu dizia, poxa, mas a sensação que eu tenho é de que a cada hora, a cada dia eu olho para uma coisa, me encanto e digo, pô, é isso que eu quero, aí vou. Ah, isso aqui tem muito, isso aqui eu sei fazer, eu vou lá, eu acabo realizando. Aí depois eu fui vendo, assim, foi muito processo também de autoconhecimento, de olhar para dentro de mim mesmo, ver onde é que eu ficava bem, onde é que eu realmente me sentia bem. E aí eu identifiquei, assim, que eu poderia, é, eu não precisava me gastar por todas as coisas que eu gostasse, sabe? Sim. Aí você tem, vamos dizer que um poder, né? Você tem aquela capacidade de fazer aquilo. Mas eu não preciso fazer, eu não preciso fazer. Eu posso confiar que alguém faça também, né? Sei lá, tipo, eu sou uma pessoa que gosta de fazer móveis planejados. Vamos dizer assim, adoro coisa de arquitetura e tal. Mas não é porque eu gosto que eu preciso parar agora para fazer, sei lá, a cama que eu queria para o meu filho, né? Uma decoração que eu queria para minha casa. Porque aí eu tenho que pensar, isso aí vai demandar tempo, vai me tirar de outras coisas que eu já tinha, né, meio que organizado. Tem alguém que possa fazer melhor? Aí talvez você vai fazer, mas você vai precisar ainda parar um pouco para entender como é que funciona aquilo e tal. Então, eu estou dando um exemplo assim bem grosseirão, mas Não para precisa ser entender a gente, né? A gente pode isso. terceirizar essa coisa aí, de Exatamente, repente, né? exatamente. Ou E se não a gente precisa. gosta muito e assistir, ir numa exposição, nesse caso, exemplo da arquitetura, Exato, né? exatamente, exatamente. Eu e aí isso, acho que você até acompanhou um pouco, né, Jean? Porque eu sempre gostei muito de organização de eventos, de festa, planejamentos e tal, decorações e tal, e eu sempre fiz lá de muita gente, de amigos, de família. E até Sim, o momento que eu cheguei muito bem feito, assim, hein, gente? Que valeu, amiga. agradável nas decorações. Ai, não, imagina. Obrigada, amiga. Então, mas chegou um momento que eu disse assim, é, eu fui e refleti, até fiz uns cursos assim, analisei o mercado e tal, cheguei a pensar que eu faria, fiz até a marca e tudo. Depois eu olhei bem para dentro de mim e disse assim, eu vou querer mesmo, eu amo, faço há muitos anos já isso e tal. Uhum, Mas e aí chegou no momento que eu disse, essa questão aqui, ó, para mim não vai rolar, né? Que aí eu uhum, fiquei pensando que tinham outras coisas que eu gostava muito mais e que eu talvez pudesse pegar ali a, as técnicas que eu fui desenvolvendo com a decoração. Talvez eu pudesse me realizar fazendo uma festa para o meu filho ou para minha sobrinha, coisa assim. Mas uhum. aquilo, né, quando eu fui olhando para mim mesma, assim, eu disse, eu acho que não é bem com o que eu vou trabalhar. Eu acho que eu posso trabalhar com outras coisas que as experiências das festas eu vou trazer aqui. E E pode aí, se manter como um hobby, que é só um hobby mesmo, tipo essa- aquela coisa tranquila, e não um hobby que virou um trampo, né? exatamente. Porque aí já tem outra conotação também, né? Sim. E aí você tem que parar e ver realmente, no caso da festa, já que eu dei esse exemplo, eu comecei a pensar, cara, eu vou ter que trabalhar sábado, domingo, feriado, assim. Festa Uhum. não é uma coisa que você pode escolher, né? Você tem que trabalhar mesmo, Quando parece. quando aparece e tudo mais. Aí eu disse, opa, para mim tem um ponto que está acima, que é assim, eu gostaria Do que você muito está disposta. entendeu? De não ter o meu sábado, domingo, feriado completamente envolvido no trabalho. Uhum. E à noite, né? Você vai montar uma festa. Às vezes eu comecei a pesquisar, acompanhar algumas pessoas que faziam festa. É de manhã, de tarde, de noite, às vezes no sábado, no domingo. Você sai de uma festa, vai para outra, ou então deixa uma equipe com Sim. uma. E é isso mesmo. Hoje eu te digo assim, é massa, tal.
mas a longo prazo eu ia querer, né, passar por isso todos os finais de semana. Então eu comecei a avaliar naquele momento e eu disse: "Não, eu acho que eu posso ser feliz fazendo as minhas festas de casa, eh, e vou investir em outras coisas para minha área profissional". E é isso, é muito ser sincero com os seus ideais de vida, né, muito Sim, honesto verdade. e onde você pode empenhar mais o seu olhar, a sua força, o seu foco, né. Acho que é um pouco isso. E Eu isso, consigo olhar com carinho, né? sim, esse olhar com carinho, né, porque também exatamente a palavra é essa, carinho, porque senão você acaba se ferindo, querendo atender a muitas coisas que você acha que você precisa atender. "Ah, eu eu sei fazer, eu vou fazer. Ah, eu sei fazer, eu vou fazer. Ah, eu sei fazer, eu gosto, eu vou, eu vou". E aí quando você vê, você está completamente ferido, porque você não se dedicou direito a muito a nada, eh, e você fez muitas coisas e você está meio perdido naquilo. Sim, E hoje eu consigo ver que eu faço muita coisa, eu faço, mas realmente eu gosto de fazer, essas coisas me preenchem, eu gosto, fazem eu acho que eu dou, sentido para o que você quer de fazem objetivo de sentido para vida, né? mim. Exatamente. E aí eu tento, né? Eu tento. Uma hora eu vou chegar assim, acredito, que é num ponto em que eu reúna todas essas maiores habilidades, assim, né? Eu acho que Sim. hoje na loja eu consigo ver muito isso. Na Uhum. loja, nessa minha, no empreendedorismo, eu vejo muito isso, assim, que eu consigo ser setada, assim, Aliar é, tudo. O aliar empreendedorismo tem isso mesmo. no empreendedorismo. Tem isso, né, Jean? Você sabe. É. Então, eu acho que a loja virou esse ponto, assim, para mim, de perceber que ali eu consigo ser muitas coisas, né? Ah, legal. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é, como você falou, quando a gente consegue achar o que faz sentido, organizar, sem, na verdade, querer fazer tudo, porque simplesmente quer fazer tudo. Por isso que é importante essa reflexão. Gente, até para finalizar nosso episódio de hoje, né? Fica essa reflexão. De todas as coisas que você gosta de fazer e que você quer dar conta na sua vida, quais delas vão te levar para o seu objetivo futuro? Ou que podem até não te levar para um objetivo futuro, mas que é algo tranquilo, tipo um hobby, algo que você faz por prazer. Então, assim, quando você faz por prazer, isso também não pode acabar com você, né? Tem que ser algo bem. Exato. Então, eu acho que é muito importante essa reflexão, porque quando você começa a pensar o que vai para o seu objetivo, várias coisas, o objetivo futuro, tá? Acho que várias coisas, gente, vão saindo, as coisas vão se diluindo, você vai vendo que aquilo ali não vai levar para onde você quer, como a Kelly falou, de chegar, quero trabalhar com festa, gosto muito de organizar festa, mas eu não quero abrir mão do meu final de semana. Então, é importante pensar também no que não quer, porque isso vai ajudar a definir melhor. Acho que essa é a minha dica final para esse episódio. E você, Muito Kelly? bom. Eu concordo, assim, com isso. Acho que quando eu entendi isso, eu parei de sofrer de verdade. Parei de sofrer se eu estava deixando de ser acadêmica para ser empreendedora, se eu estava deixando de ser mãe para ser acadêmica. Eu parei de sofrer com isso e fui vendo que eu podia ser as coisas todas ali que estavam fazendo sentido para mim. E hoje eu consigo olhar assim para essa multipotencialidade de forma mais leve, sem me ferir tanto, e não sofro mais quando eu percebo que tem algo ali que talvez não está fazendo muito sentido para mim, sabe? Sim. É, Hoje eu consigo sofrer menos. Porque eu sofria muito, porque eu dizia, nossa, eu não vou mais fazer festa, esse sonho para mim acabou. Não é que acabou, eu Oh. simplesmente escolhi, né? Aquele momento eu fiz uma escolha consciente de que eu não queria, nesse momento, não combina com o meu objetivo, como você disse, Uhum, assim, futuro, é, comigo. Então, tudo bem, abraço isso, abraço as festas, abraço tudo que eu aprendi uhum, e digo, sigo aqui meu caminho, né? uhum. É como uma estação mesmo, assim, você vai pegando as coisas, desci naquela estação, fiz o que tinha que fazer, aprendi o que eu tinha que aprender, e pego a E mala, seguiu. boto a mochila nas costas e sigo, né?
Eu penso que Massa. olhar para mim hoje, eu tenho conseguido viver mais de forma mais tranquila, sem me cobrar tanto, que eu me cobrava demais por causa das minhas metas. Eu queria muito chegar logo na meta, eu queria muito aquela meta, metas ótimas, maravilhosas, mas sem viver esse processo e me culpando por viver tantas coisas no mesmo processo. Então, hoje não, hoje já estou mais calma, mais consciente das escolhas que eu tenho feito. São escolhas muito mais pensadas, muito mais detalhadas e tentando alinhar com o meu objetivo de vida, assim, com o que é mais precioso para mim, de modo geral, sabe? É bem isso, assim. Ah, que legal. Acho que fica tudo mais assertivo mesmo. Então, Kelly, Totalmente. obrigada pela presença hoje, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você, ouvinte, que nos ouviu até o final. E Kelly quer deixar mais alguma mensagem? Eu quero deixar uma mensagem assim que quero te agradecer, quero agradecer a todo mundo que está ouvindo esse podcast, todo mundo que está aí ligadinho nos seus episódios, Jean, que são muito bons. Quero te dizer Obrigada. que desejo só coisa boa para você, você sabe disso. E me Olha, tudo segue lá bem. na loja, me segue no meu perfil, que eu falo sobre comunicação, sobre empreendedorismo. E é isso. Tem um perfil ainda que fala sobre maternidade, então me sigam nas redes, sigam o Jean e vamos seguir aí trocando esses conteúdos, essas informações que são sempre muito boas, não só para a carreira, mas para a vida como um todo, né? Muito obrigada, Jean. E a Por todo mundo. nada. Olhem aqui na descrição para pegar os arrobas da Kelly. Quem quiser saber mais um pouquinho da vida dela multipotencial, empreendedora, e pegar as dicas mesmo que ela posta, né? Ou quem sabe adquirir alguma peça na loja de roupa. Tá aqui embaixo na Massa. descrição. Então, gente, obrigada. Até o próximo Beijo. episódio. Um beijo para Valeu. vocês. Beijo, gente. Obrigadão.